dia. Sei que nós estamos em poucos e está bastante frio hoje, então se os irmãos quiserem vir mais para frente, até para caso queiram participar da aula também, fiquem muito à vontade, tá bom? Hoje, queridos, nós vamos dar continuidade às aulas que nós temos feito a respeito do que o nosso catecismo maior, a nossa confissão de fé de Westminster e principalmente a palavra de Deus falam a respeito da doutrina do Espírito, né? Da doutrina do Espírito Santo, não de qualquer Espírito, né? Porque senão você vai achar que a gente está falando umas coisas meio estranhas, né? De fantasma e coisa e tal, não é isso aí não. Mas nós estamos falando do Espírito Santo de Deus e da teologia que isso envolve, e por causa disso, nós precisamos rever alguns pontos muito importantes a respeito dessa teologia, a respeito da doutrina do Espírito, de quem é o Espírito de fato. E nós temos feito isso de maneira bem gradativa, de maneira bem pausada, falando de aspectos bastante profundos, mas daquilo que tange exclusivamente a nossa vida prática, né? Aquilo que o Espírito interfere de fato na nossa vida, e o conhecimento do Espírito Santo de Deus interfere na nossa vida, na nossa teologia, na nossa fé. E nós não estamos entrando em temas mais complexos, em temas mais profundos, mais doutrinários, mas mais teológicos, para que os irmãos também não se enfadem, né, de ficarem cansados aí, porque senão a gente teria que ficar aqui por bastante tempo, falando aí da teologia sistemática do Espírito. Nós íamos chegar aí em alguns assuntos bastante complexos. Então nós temos trazido aulas que têm a intenção de fortalecer a fé dos irmãos, de fortalecer o conhecimento teológico e doutrinário dos irmãos a respeito do Espírito Santo, da nossa igreja, e para isso a gente tem feito aulas que tragam esse conhecimento mais prático. Você conhece e você pratica, né? Nada teológico, nada... Mas o Espírito, ele tem corpo, ele não tem corpo, essas coisas não tangem a nós. A gente deixa isso daí para a FATESUL ali do lado, né, para o nosso seminário de teologia, que agora é seminário, inclusive, né, aprovado pelo Supremo Conselho, extensão lá do Campinas, seminário de Campinas. Então nós estamos ficando famosos, estamos ficando importantes, né? Então, se você quer estudar sobre teologia sistemática, você quer ler o famoso Louis Berkhof e outros grandes teólogos sistemáticos que falam a respeito do Espírito Santo e dessas questões mais complexas, aí você pode se matricular na aula de teologia sistemática do reverendo Eliseu Eduardo, e aí salve-se quem puder, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, né? E aí você pode estudar essas partes mais profundas. Mas aqui o que tange a nós é falarmos dessa parte mais prática, né? Dos dons, do fruto, como o Espírito influencia na nossa vida, como ele guia a missão da igreja, como que ele nos instrui e ilumina o nosso coração na sua palavra, como que ele nos instrui na oração, na intercessão, na vida da igreja. É nisso que nós temos focado, né, o nosso estudo da escola bíblica nesse período. Então, para isso, para fazer essa continuidade, eu quero te convidar para que você abra, por gentileza, a sua Bíblia. Tanto você que está aqui presente conosco, quanto você que está nos acompanhando em casa, abra sua Bíblia na Carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Nós leremos o capítulo de número 5, quase ali no finalzinho da carta de Gálatas, capítulo 5. E aí você já sabe qual é o texto, né? É um texto bastante conhecido de todos nós, né? Nós vamos ler do versículo 16 até o último versículo desse capítulo, que é o 26. Leremos na voz extremamente radialista e profunda do nosso presbítero Paulo, Gálatas, capítulo 5, versos de número 16 a 26, é o texto que nos fala nesta manhã. Presbítero, pode ficar à vontade. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não andais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos ao Senhor que o Senhor continue falando conosco, que nós possamos ouvir de fato a voz do Senhor e entender a sua palavra nessa manhã. Fala conosco de maneira muito particular, de maneira muito profunda, e que a tua palavra, Deus, tenha total poder e autoridade para nos transformar, para nos fazer cada vez mais a sua imagem e semelhança. Que o Senhor, de fato, Deus, transforme as nossas vidas, nos exorte nesse momento, nos aconselhe. E como nós vamos falar hoje, Deus, sobre obras da carne, obras do pecado, que o Senhor gere em nós, se assim for da tua vontade, se assim for necessário, arrependimento e também perdão dos nossos pecados. Que o Senhor também, Deus, possa derramar de graça sobre nós, e se houver alguém aqui, Deus, neste momento que nos assiste e que ainda não conhece o Senhor, que o Senhor possa se apresentar e gerar então conversão. E que essa conversão, Deus, redunde em frutos do Espírito, redunde em obras do Senhor, Deus, e que de fato nós possamos servir ao Senhor de maneira extremamente desinibida, sem nenhum fruto da carne nos impedindo e nos afastando do Senhor. Fala conosco, derrama de graça sobre os nossos corações, nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, continuando então a falar sobre o Espírito, nós chegamos nesse ponto, que já era bastante, imagino que os irmãos têm frequentado esta classe, tanto online quanto presencialmente, sabem ou já imaginavam que em algum momento nós iríamos tocar nesse assunto, né? Nós iríamos chegar aqui. E nós, de fato, chegamos. Nós ainda, claro, vamos falar sobre os dons do Espírito, nós vamos falar do Espírito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como é que isso funcionava, né? A gente vai ter alguns temas ainda, poderia dizer, de certa forma, um pouco mais polêmicos, né, por causa de algumas questões doutrinário-teológicas, mas hoje é um tema bastante simples, bastante tranquilo, um texto que você já ouviu muitas pregações sobre ele, eu imagino, eu já ouvi bastante também, já preguei várias vezes sobre esse texto, mas a possibilidade que nós temos de estudar a palavra, ela é maravilhosa, porque o texto, de fato, ele se renova, né? Ainda que o texto não mude, ele sempre traz informação, talvez informação nova não, mas ele nos traz sempre uma perspectiva nova de avaliação daquele texto, de avaliação da nossa vida. Afinal de contas, né, se você ouviu esse texto ano passado, em alguma devocional ou alguma pregação, já se passou um ano, né? E aí você ouve de novo, e aí talvez tenham outras coisas que precisam ser avaliadas, outras coisas que você precisa agradecer, por não estar praticando, né? Por ter sido curado de alguma coisa e tal. Então a gente tem essa possibilidade de que a palavra se renove, ainda que seja um texto bastante conhecido, é um texto que vale a pena ser revisitado constantemente, para que a gente possa entendê-lo da maneira mais profunda e da melhor maneira possível, os seus aspectos, a sua influência na nossa vida, como a gente tem que interpretá-lo, como a gente tem que olhar para esse texto, à luz aí tanto da teologia quanto da prática da nossa vida.
E aí nós temos 3 coisas que precisam ser bastante avaliadas nesse texto. Aqui eu vou ficar hoje só no fruto da carne, e daí na semana que vem nós terminamos o fruto do Espírito. Mas a gente tem 3 coisas muito importantes que precisam ser vistas, e eu não quero fazer uma aula longa, né, me delongar, até porque daqui a pouco vai começar a subir o cheiro do negócio da carne de porco aí, e aí a coisa vai ficar um pouco mais complicada, a sua atenção vai ser dividida, né, e aí a coisa não vai andar muito bem. Então, eu quero apenas expressar esses 3 aspectos do que esse texto nos fala, né, da parte do fruto da carne, ou dos frutos da carne, né? E aí depois, na semana que vem, então, nós entramos na parte do fruto do Espírito, que é bastante importante, e a gente precisa olhar ele de maneira bastante atenciosa. Mas, vamos dar início, então, à primeira parte. A primeira coisa que a gente precisa olhar aqui estão, de fato, ali nos versículos 16 e 17. E aqui nós temos um aspecto muito importante, porque ele está falando de 2 coisas, e uma delas é extremamente importante para os nossos dias, para que a gente faça uma boa avaliação dos nossos dias. E aí você já vai se lembrar aí como é que nós estamos hoje, né? Porque esse texto, ele fala que o Espírito Santo de Deus, eu estou interpretando aqui, né, dando um aspecto mais claro para o texto. Mas o texto, ele diz que o Espírito Santo de Deus, ele, ao habitar em nós, ou seja, ao influenciar as nossas vidas, ao agir em nós, ele faz com que a nossa vontade humana, ela seja, de certa forma, vou usar a palavra, suprimida. E aí, nós passamos, então, a não viver mais da forma como nós queremos. Não é isso aí que diz o texto? Ele diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a não viver mais de acordo com o jeito que nós queremos. Então, a pessoa que antigamente, né, a própria palavra diz isso em outro texto, mas a pessoa que vivia de certa maneira, agora não vive mais daquele jeito e vive à luz do Espírito, à luz da palavra, à luz do que foi transformado na sua conversão. Não precisa mais viver, e nem deve, né? Mas não precisa mais viver sobre a escravidão do pecado. Então, você lembra como a palavra diz, aquele que era mentiroso, agora não minta mais, aquele que roubava, agora não roube mais, aquele que fazia isso, não faça mais. Então, nós temos esta possibilidade de não viver mais de acordo com a nossa vontade, por causa do poder do Espírito Santo que opera em nós. Por conta própria, irmãos, a gente não consegue viver essa realidade, porque a realidade do pecado, ela é tão grave, ela é tão profunda nas nossas vidas, que ela altera, inclusive, a capacidade que nós temos de lutar contra o pecado por conta própria. Na verdade, nós não conseguimos fazer isso. E a única possibilidade que, de fato, nos resta é vivermos por meio do Espírito Santo, que aí sim nós conseguimos, por causa do seu poder, da sua influência, de como ele opera em nós, colocando em nós a necessidade, a vontade, o desejo de seguir a palavra de Deus, então nós somos capacitados pelo Espírito a viver contra o pecado, contra os nossos próprios desejos. Nós retomamos o controle, de certa forma, das nossas vontades. Porque aquele que está no pecado, aquele que ainda não vive a vida cristã, aquele que não conheceu Jesus, aquele que a palavra chama de ímpio, né? O impiedoso, aquele que está longe dos caminhos de Deus, vamos traduzir assim, esta pessoa, ela não tem controle da sua vontade. A sua única vontade é pecar, ainda que, na verdade, ela nem saiba que está pecando, né? O que nos fala que nós estamos pecando é a lei. Então, nós apresentamos a lei, e aí a necessidade que nós temos, então, de um Salvador, apresentamos Cristo, e aí, se for a vontade de Deus, Cristo age, o Espírito age na vida daquela pessoa, convence do pecado, da justiça e do juízo, então ela se arrepende, Deus perdoa, e aí começa, então, uma nova caminhada, né, um novo nascimento, que nós chamamos. Mas enquanto não há esse novo nascimento, nós não temos condições humanas de lutar contra o pecado. E mesmo depois, para nós que já somos cristãos, que já somos crentes, que já temos uma vida de igreja, que já temos uma vida devocional, que já temos um tempo de caminhada com Cristo, mesmo para nós,
não é possível lutar contra o pecado sem o auxílio, o apoio, a ajuda e a ação, de fato, do Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer isso. Sem o Espírito, nós estamos completamente entregues aos desejos humanos, aos desejos da carne, né, aos pecados, ou ao pecado, né? Aos pecados não, mas ao pecado com certeza. E, por causa disso, nós temos uma grande dificuldade com esse texto. Porque esse texto ele está dizendo que aqueles que vivem pelo Espírito, ou no Espírito de Deus, estas pessoas elas vão negligenciar a sua vontade, ou seja, elas vão deixar de fazer o que elas querem para fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. E aí nós temos aquele velho problema, né, que tange a nós calvinistas, presbiterianos, reformados, que é a tal da predestinação e coisas do gênero, tá? Só que esse texto, ele não está falando disso, ele não está falando de salvação, ele não está falando da escolha da salvação, né? Ele está falando sobre a nossa vida prática, a nossa vida comum, né? A hora que você acorda, a hora que você, o que você vai comer hoje, né? Você vai comer aqui conosco no almoço da comunhão, você vai comer em casa, você vai comprar uma marmita, você vai comer carninha de porco, que nós vamos nos deleitar logo mais, que delícia. Você talvez não vá comer, falar, puxa, eu estou de dieta, hoje eu vou só de saladinha verde. Deus te abençoe, que Cristo seja com você. Então, dessas vontades que nós estamos falando, não necessariamente de salvação, se você tem escolha da salvação ou não, não é disso que o texto se trata, mas o texto está dizendo a respeito das vontades da vida. Então, eu quero agir de tal forma, né? E aí você olha para isso, para esse texto, você olha para a palavra, você olha para a sua vida, você olha para a ação do Espírito e algo em você diz, não, mas espera aí, desse jeito eu não posso agir, porque este jeito é contrário ao que a palavra diz, então eu não vou agir assim. É desse tipo de atitude, é desse tipo de vontade que nós estamos falando, né? Então, você hoje vai comer carninha de porco, você poderia falar assim, poxa, hoje eu vou comer 5 pratos, aí você lembra lá, puxa, eu não posso ser glutão, então eu só vou comer 4,5, né? Isso é mais ou menos assim que a coisa funciona. Então você vai negligenciar as vontades que vão contrárias à palavra, né? Eu queria fazer tal coisa, puxa, mas isso é contrário ao que a palavra diz, então eu escolho, por causa da ação do Espírito, não fazer e viver pela vontade de Deus, pela sua palavra e não pela minha vontade. Só que isso é um grande problema quando a gente prega sobre isso, quando a gente fala sobre isso nos dias de hoje, porque nos dias de hoje, você sabe, as pessoas elas estão extremamente interessadas e elas até militam contra isso, né, de maneira bem arraigada, até de maneira meio estranha, até, de maneira até às vezes doentia, para que a sua vontade seja cumprida, seja realizada. Eu quero isso. Mas se você fizer isso, o fulano que está do teu lado vai morrer, não interessa, eu quero, né? Se eu quero e acabou. O que eu tiver que passar por cima de alguém, se eu tiver que fazer, se eu tiver que acontecer, não interessa, eu vou fazer e ponto final, e ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Basicamente assim que as pessoas, que a gente chama de pessoas do mundo, né? Mas as pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão vivendo assim. E nós temos um grave problema que as pessoas de dentro da igreja também estão querendo viver assim. Aí você vai exortar o irmão, você está fazendo esse negócio aqui, não é muito bacana não, né? Isso aqui não é muito bíblico, né? E aí a pessoa fala, pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida, inclusive o senhor também não, né? Vai catar coquinho, é por aí. Então, nós estamos vivendo em um tempo onde falar que a pessoa que crê em Jesus precisa abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus é um negócio assim calamitoso, porque as pessoas não querem abrir mão das suas vontades, elas querem fazer o que elas querem e ponto final, não tem conversa. E se você ainda for contrário, é capaz de você sair machucado no meio do caminho, né? Ser agredido no meio do caminho, como tem acontecido aí diversas vezes com diversas igrejas, não só no Brasil, mas principalmente, né, fora do Brasil. Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso aqui. Quando a gente fala de ser cristãos, nós não estamos falando de abandonar as nossas vontades, né, só aquelas que são antibíblicas,
Mas nós não estamos falando dessas vontades no sentido natural. Não é um negócio assim, eu escolho abandonar, não vou fazer tal coisa. Essa escolha, ela não é limitada a nós, mas ela é construída em nós. A gente consegue tomar essa decisão por causa da ação sobrenatural do Espírito em nós. Se não for a ação do Espírito, você vai viver pela sua vontade. Infelizmente, a nossa vontade é corrompida. O desejo do nosso coração é corrompido. E aí nós lembramos, que quem vive pelo seu coração, lá em Romanos, o salário de quem vive pelo pecado é morte. Infelizmente, não tem muito para onde a gente possa fugir. Eu sei que muita gente quer negar, a existência do pecado hoje em dia, quer limitar isso aí. Não, mas veja bem, Deus é amor, não é bem assim e tal. Mas é o que a palavra de fato diz. Então, ou você vive pela palavra, ou você não vive. Não tem muito meio termo. Hoje o pessoal, não, mas esse texto aqui não é bem isso, esse texto não era cultural, esse daqui não, eu quero viver só os evangelhos, o resto não interessa. Então tem gente que vive assim, mas, de fato, os cristãos, aqueles que têm um encontro com Cristo Jesus, vivem pela palavra e vivem pela palavra toda, sem nenhum tipo de restrição. Só que isso acontece de maneira sobrenatural. Sozinho eu não consigo tomar essa decisão, eu tomo por causa da ação do Espírito em mim. Então, sem a ação do Espírito, não existe como lutar contra os frutos da carne. Não tem como. Não tem como lutar contra o pecado, não tem como fazer missões, não tem como ter uma vida devocional saudável, não tem como vir para a igreja no frio, não tem como assistir o culto em casa, não tem, a escola bíblica no caso, não tem como. Então, só conseguimos fazer essas coisas por causa da ação do Espírito em nós. E é justamente por isso que nós precisamos sempre estarmos buscando sermos cheios do Espírito. Porque essa é uma busca constante, estarmos cheios do Espírito. Por quê? Porque o próprio texto que nós lemos vai dar a resposta. O Espírito milita contra a carne. E a carne milita contra o Espírito. Ou seja, nós vivemos em uma eterna guerra, em uma eterna batalha entre a minha vontade e a vontade de Deus. Qual tem que prevalecer? A vontade de Deus. Esta vontade só prevalece por causa do poder do Espírito. A vontade de Deus só prevalece nas nossas vidas quando o Espírito age em nós. E aí nós lembramos que quando nós vamos negligenciando a vontade de Deus e vamos fazendo a nosso bel prazer, e vamos pecando, e vamos deixando, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de vir para a igreja, deixando isso, deixando aquilo, a nossa vontade vai prevalecendo, e conforme a nossa vontade prevalece, a ação do Espírito vai diminuindo, Você lembra que, não sei se os irmãos vão lembrar, mas tem um texto em Isaías que vai falar assim: as mãos de Deus, elas não estão recolhidas para que não possam abençoar, nem os seus ouvidos estão fechados para que não possam nos ouvir, mas os pecados de vocês fazem separação entre vocês e Deus. Há um texto curioso lá em Efésios, no finalzinho lá de Efésios, quando fala da submissão da mulher e tal, como que o homem deve tratar a mulher, como que a mulher deve tratar o homem e tal, dentro do casamento e tudo mais. Nós temos uma passagem muito curiosa que os homens gostam muito, de ouvir aquela passagem, as mulheres sejam submissas ao homem, ponto. Aí você tem essa passagem. Só que o texto, ele continua, O texto continua. Ele fala que o homem, ele deve amar a mulher da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja. A diferença aqui, é que Cristo morreu pela sua igreja. Então, imagina o que o homem tem que fazer pela esposa, Então, as mulheres sempre têm que lembrar desse texto aí. Mas existe um outro texto que é muito curioso, que fala a respeito da vida conjugal também. E aí a gente lembra desse poder do Espírito, como que o Espírito de Deus age, como que o pecado age em nós para fazer essa separação de nós com Deus, E é um texto que diz assim: o homem que não honra a sua esposa, que não ama a sua esposa, que não vive uma vida conjugal ali, bíblica, uma vida espiritual conjugal, este homem, quando ele orar, quando ele pedir coisas ao Senhor, estas coisas não serão atendidas. Então veja que coisa grave, quando nós decidimos fazer a nossa vontade mais
do que a vontade de Deus, nós vamos nos afastando propositalmente de Deus, né? Então, isso é extremamente complicado, porque é uma guerra de fato, né? Existe uma guerra entre a graça e a lei, existe uma guerra entre a misericórdia e o perdão, existe uma guerra entre a carne e o espírito. E nós precisamos levar essa batalha muito em consideração, porque ela não é batalha num termo só bonito, né? Só filosófico, só poético. Nós estamos em uma eterna batalha. Não é um negócio poético, é uma realidade. E só vence a carne aqueles que realmente militam contra ela. E é necessário realmente fazer força. Se você já teve que lutar contra algum pecado seu, se você já teve que mudar alguma atitude da sua vida, né, se você já teve que lutar contra algum vício, alguma coisa do gênero, você sabe como é difícil, como é extremamente complicado você lutar contra a sua própria vontade, né? Aquelas pessoas que são dependentes químicos, por exemplo, né, de alguma substância, seja ela drogas, ou seja ela o álcool, ou seja ela remédios, né, ou coisas parecidas, você vai lembrar que essas pessoas elas não conseguem nem tampouco lutar sozinhas contra o negócio, na maioria dos casos, né? E vão precisar de ajuda, e precisam frequentar programas, e precisam tomar remédios, precisam se afastar, precisam do apoio da família, e precisam de diversas outras amparos, né, de ajudas para que consiga de fato se libertar. Então, se a nossa luta contra a química, né, só a parte química, já é uma luta grande, você imagina quão difícil é nós lutarmos contra o pecado, contra a nossa própria vontade. É inclusive contraproducente para nós lutar contra a nossa própria vontade. Eu quero fazer minha vontade, eu quero fazer tal coisa. Você vai lá e faz. Mas a palavra diz que nós não devemos agir desse jeito e devemos priorizar a palavra e a vontade de Deus. E isso acontece de maneira sobrenatural quando nós buscamos sermos cheios do Espírito. Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Alguma pergunta? Algo do gênero? Se não, seguimos. O cheiro da comida está começando. Segunda coisa, segunda parte que é importante que a gente analise a respeito desse texto. Esse texto, ele nos remete, ele nos lembra a respeito da lei. E você vai lembrar, irmãos, que a lei, ela tem um propósito, né? A lei de Deus, no caso, ela tem um propósito, não é a lei constitucional, mas é a lei de Deus. A lei de Deus, ela tem um propósito. Qual que é o propósito da lei? O propósito da lei é nos revelar que nós somos pecadores, é revelar o pecado, demonstrar o pecado, mostrar que ele existe de fato. Se não há lei, se não existe algo dizendo para você, olha, tal coisa é errada, então tal coisa não é errada, porque não existe nada que diz que é errado. Então a lei, ela veio para nos demonstrar, ou para demonstrar para nós a necessidade que nós temos de fato de um Salvador, porque nós sozinhos não conseguimos nos salvar, a gente não consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente, do jeito que ela está escrita. Ela não é possível que um ser humano, a não ser Cristo, tenha conseguido, né, ou consiga cumprir a lei de Deus perfeitamente durante toda a sua vida. Em alguma coisa nós falharemos, em alguma coisa a gente vai errar. E aí, você vai se lembrar que quem acerta na lei toda, ou seja, quem cumpre toda a lei, essa pessoa se salvaria pela lei. Mas, como é impossível você se salvar pela lei, aí nós temos aquele problema, né? Uma pessoa que errou um pontinho da lei, ela errou a lei toda. E aí, por causa disso, então, como a gente sabe que nós não vamos cumprir toda a lei perfeitamente, nós vamos errar em uma coisinha, nem que seja uma coisinha, então nós não conseguimos nos salvar pela lei. A lei não é capaz de nos salvar, ela só é capaz de demonstrar a necessidade que nós temos de um Salvador, a necessidade que nós temos de buscar algo que nos livre da lei, que nos livre do pecado, que nos livre da escravidão do pecado e dessa necessidade que nós temos de salvação que nós não conseguimos cumprir e alcançar sozinhos. É para isso que a lei serve. No entanto, a mesma coisa que existe, né, essa mesma militância, essa mesma luta que existe entre a carne e o espírito, existe entre a graça e a lei.
Então, nós vamos normalmente buscar uma religiosidade, uma vida cristã, uma vida devocional, que busque cumprir a lei e não viver de fato pela graça. Então você descobre lá, puxa, mentir é errado, então agora eu vou tentar não mentir mais. E aí nós construímos uma vida que acaba virando uma vida totalmente religiosa, e não uma vida vivida pela graça, não uma vida sobrenatural, não uma vida natural de simplesmente falar, cara, isso aqui é errado, eu vou fazer tudo que eu puder para não estar aqui, eu sei que eu não consigo fazer sozinho, mas por causa disso eu vou orar constantemente para que eu seja cheio do Espírito, eu vou viver uma vida devocional, de leitura da palavra, de oração, de intercessão, de vida da igreja, justamente para que eu seja fortalecido em Deus, para que eu vença a minha vontade de mentir. Mas não, as pessoas elas vão viver de acordo com uma religiosidade, elas vão construindo uma religiosidade. Não, eu não posso mentir, 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 eu não posso mentir. E aí você vai construindo isso como se fosse você vai transformando isso em lei na sua vida. E aí você vai se transformando em uma pessoa que a gente chama de legalista, ou seja, uma pessoa que vive pelas regras, que vive pela lei, e que não constrói a vontade de fazer a vontade de Deus através do amor e da graça e da misericórdia, mas ela constrói essa necessidade por meio dessas vivências, de tentativa de cumprir obras, de cumprir pequenos trechos de lei, pequenas regras. Então, assim, se eu não der o dízimo todo mês, o Senhor não me abençoa. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. Ah, mas isso significa então que eu paro de dar o dízimo? Não, você dá o dízimo porque você ama o Senhor, não porque você vai para o inferno se você não der o dízimo, porque você vai ser maldito, porque qualquer coisa do tipo. Você dá porque você ama o Senhor e você então quer contribuir com o crescimento do seu reino, com a igreja, com o sustento dos pastores, com o sustento de missionários, com o sustento disso, daquilo, com a expansão do reino, construção de novas igrejas e tudo mais, né? Então você participa disso porque você ama o Senhor. E você entende que isso não é uma lei, mas você faz por amor. Da mesma forma que você acorda cedo para vir para a igreja. Você não vem para a igreja porque você vai para o inferno se não vir. Você vem para a igreja porque você ama estar com os irmãos, você ama ouvir a palavra, você ama poder participar das coisas, você ama o Senhor e quer estar presente. E entende que precisa estar presente, né? Da mesma forma, as pessoas que acordaram cedo para colocar a escola bíblica e o culto de manhã na sua internet lá, na sua TV, no seu celular, computador, enfim, essa pessoa também tem essa mesma vontade. Não está fazendo isso porque é uma lei, porque é uma regra, mas está fazendo isso porque ama ouvir a palavra, porque ama estar em comunhão com as pessoas, porque ama aprender de Deus, receber de Deus. Então nós fazemos isso por amor. Todas essas coisas precisam ser feitas por causa do amor e não por causa da lei. As pessoas que vivem pela regra, não, eu vou para a igreja porque eu tenho que ir, não vivem uma vida cristã saudável. Muito pelo contrário, na verdade é uma vida pesada, uma vida difícil. A chance dessa pessoa se desviar no meio do caminho, se perder no meio do caminho, desistir de tudo, abrir mão de tudo, é muito grande. Porque ela não está aqui porque foi trazida, talvez trazida pelo amor, até foi, mas ela não está aqui porque ela está vivendo pelo amor de Cristo. Ela não está aqui porque ela ama o Senhor, ela está aqui porque é uma obrigação, ou porque ela se sente obrigada, ou porque falaram que ela é obrigada. Ela vive a vida, não, eu tenho que ler a palavra todo dia, porque se eu não ler a palavra todo dia, eu vou para o inferno. Não vai. Mas nós lemos porque amamos a palavra, porque amamos ouvir a voz de Deus. Se não é esse o caso, a chance de você desistir de ler a palavra, de chegar um dia até de você odiar a palavra, é muito grande. Isso funciona para a oração, para o culto, para o louvor, isso funciona para o serviço na igreja, isso funciona para os ministérios, departamentos, para as sociedades internas, isso funciona para missões, para pregar o evangelho, isso funciona para tudo. Porque de fato nós não estamos aqui porque é uma lei, ninguém está nos obrigando a estar aqui. Nós fomos trazidos até aqui, conduzidos pelo Espírito até aqui, e nós somos conduzidos ao trabalho, ao serviço, ao louvor, à leitura, à meditação, ao estudo, ao ensino, à oração, à intercessão, à pregação do Evangelho, porque nós amamos o Senhor e Ele nos amou por primeiro.
Então nós respondemos ao seu amor. E nós não estamos aqui por conta de uma lei, de cumprir regras. Se você está vivendo apenas para cumprir regras, a chance que você tem de se desviar no meio do caminho, de se perder nisso, ou de você simplesmente olhar para outras pessoas e falar, fulano de tal, ó, o presbítero Paulo, lá, esse daí é meia boca, né? Por quê? Porque ele não vem todo domingo na igreja, porque ele chega 5 minutos atrasado. Se você chegar 5 minutos atrasado, já é motivo, porque a pessoa está vivendo pela lei, pela regra, construir um conjunto de regras para viver a vida cristã. E, irmãos queridos, eu preciso dizer para os irmãos que hoje, já foi até um pouco mais, mas hoje ainda, você tem uns 60%, 70% por aí, dos crentes brasileiros, ou dos membros de igrejas brasileiras, eu não estou nem dizendo presbiterianos, estou dizendo do conjunto todo da obra, que vivem essas regras, que não vivem uma vida cristã autêntica, verdadeira, singela, uma vida que amam a Cristo, mas estão lá por medo de ir para o inferno, estão lá porque tem medo do pastor, estão lá porque não consegue sair, estão lá por religiosidade, estão lá por política, estão lá porque você, por exemplo, tem uma empresa, né? Tem muita gente assim, eu sei que é triste falar isso, mas tem muita gente que vai para a igreja porque tem uma empresa, por exemplo, e aí essa pessoa, ela, né, você vai lá para uma PIB, por exemplo, 12.400 membros, aí você vai lá para a PIB e fala, poxa, é lá que eu vou, né? Eu tenho uma empresa, eu preciso de clientes, lá tem 12.400 em potencial, é para lá que eu vou. É triste, mas tem muita gente assim, muita gente assim. Muita gente que vem para a igreja e tal, porque, tanto de um lado quanto do outro, mas vem para a igreja porque cansou da vida do mundo, fala, não, a vida do mundo é muito triste, eu vim para a igreja para arranjar uma esposa, para arranjar um marido. Porque sabe, né, ou pelo menos deveria ser, né, as pessoas aqui são, em tese, mais melhores, entre aspas, né, melhores porque vivem Cristo, e aí são melhores, do que as pessoas lá fora, né, as pessoas aqui, elas em tese, elas não traem, elas em tese não fofocam, elas em tese não falam mal uns dos outros, em tese elas não isso, não aquilo, não um monte de coisa, elas não mentem, elas não enganam, elas não, né? Então você tem um monte de coisas assim, de pessoas que vivem construindo uma vida cristã por meio da lei, por meio dessas pequenas obras, por meio dessas pequenas regras, e que vão construindo uma vida, e às vezes essas regras não são nem bíblicas. Aí os irmãos vão lembrar, né, as mulheres que usavam, não, a mulher ela tem que usar saia. Onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum, mas ela tem que usar. O homem, ele tem que ter barba, o homem tem que ter barba mesmo, o homem sem barba é complicado, mas pastor, não sei se eu posso falar isso, será que eu posso? Depois eu falo para ele, mas o pastor Tiago, ele brincava nos acampamentos, quando a gente era mais moço, né? Não que eu seja um ancião ainda, né? Mas quando a gente era mais jovenzinho ainda, o pastor Tiago brincava nos acampamentos jovens, falando, gente, homem que não tem barba é mulher. Ele brincava com a gente, né? Eu sempre lembro disso. Mas então você vai construindo, você vai, olha, o homem que não tiver de terno, o pastor, se não tiver de terno e gravata, eu, por exemplo, estava no inferno já, né? Teve um dia, inclusive, que eu fui para o Supremo Conselho, eu estava com um polo e uma bermuda, porque estava um calor em Cuiabá de 95 graus, na sombra, dentro do ar-condicionado, né? Então, você imagina fora. E aí eu estava de bermuda, falei, aqui eu estou no inferno, né? Porque eu já comprei meu passaporte só de ida, né? Carimbado, já está tudo certo já, né? Eu tenho um green card pronto para o inferno já. Porque a pessoa ela vai vivendo, construindo a vida com base nas regras. Né? Se não for desse jeito, se a pregação não for assim, se o fulano não for assim, se as coisas da igreja não forem assim, se os bancos estiverem tortos, se o púlpito não for de tal jeito, se a igreja não for assim, se a aula não for desse jeito, se não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aí então fica complicado. E, cara, o que tem de pessoas que vivem deste jeito, por mais triste que seja, é muita gente, muita gente. Se eu não participar da ceia, eu perco a salvação. Tem gente assim. Né? E como nós temos uma grande partilha do nosso mundo evangélico, vamos dizer assim, né? Daqueles que se declaram cristãos, que são arminianos, ou seja, que acreditam que ao cometer pecados, né, você perde a salvação temporariamente, né, porque você pode se arrepender,
imagina o peso disso para essas pessoas, né? O peso que isso não traz. Agora eu menti, então agora eu estou no inferno. Então eu preciso me arrepender. Agora eu falei um negócio, pensei um negócio aqui, agora, vixe, falei mal do presbítero Paulo na cabeça, agora, cara, ai Jesus, a pessoa ela vive numa paranoia, né? A vida inteira numa paranoia de, pequei, agora eu preciso me arrepender, e se eu não viver assim, se eu não for assim, se eu não for assado, gente, isso dá ansiedade, né? Da crise do pânico, esse negócio. Mas as pessoas hoje, elas vivem assim. A maioria das pessoas vivem assim, por religiosidade, por causa da lei, e não vivem pela graça. Não vivem a fé cristã por causa de simplesmente amar Cristo. Por que você não faz essas coisas? Porque eu amo Cristo. Por que você faz essas coisas? Porque eu amo Cristo. Ah, mas e se você não fizer? Se eu não fizer, eu vou ficar triste, porque eu não fiz. Porque eu gosto de fazer. Eu amo vir para a igreja, eu amo ouvir a palavra, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo louvar o Senhor, eu amo trabalhar na igreja, eu amo essas coisas porque eu amo Cristo, porque Cristo me amou primeiro. E é maravilhoso poder retribuir, é maravilhoso poder agradecer fazendo as coisas, dedicando a minha vida. É maravilhoso, mas não é por lei, não é por obra, não é por religiosidade, é por causa do amor. Então a vida precisa ser. A vida cristã, ela é baseada inteiramente no amor. Se ela não é baseada no amor, ela é baseada na lei. E a vida que é baseada na lei é uma vida fadada, infelizmente, à condenação. A única possibilidade para quem vive na lei é a condenação. Mas para quem vive na graça, nós temos um excelente advogado, que infelizmente não é o presbítero Emanuel, mas é um tal de Jesus Cristo. Aí você tome suas considerações, né? Este advogado vai nos conduzir à não condenação da lei, porque ele mesmo pagou o preço na cruz do Calvário. Então a condenação certeira da lei foi colocada sobre Jesus. E agora ele advoga, olha, eu paguei o preço por essa pessoa. Eu amei essa pessoa, paguei o preço por ela, e por causa disso, por causa do que eu fiz por ela na cruz do Calvário, ela então pode ser absolvida da lei. Mas isso, irmãos, precisa nos conduzir então a uma vida de amor, né? Não faça as coisas cristãs, não pegue cargo na igreja, não trabalhe na igreja, não faça as coisas, não ore, não leia a Bíblia, se você não estiver fazendo isso porque você ama estar com o Senhor. Mas principalmente não faça isso se você estiver com medo de ir para o inferno, medo que Deus vai te castigar, medo disso, medo daquilo. Não faça isso. Procure ao Senhor por causa de que Ele te amou, e por causa do amor dele, nós respondemos de maneira a nos dedicarmos completamente, totalmente a ele, de volta. Amém? Presbítero Paulo, você tem as horas aí? 10 horas e 53 minutos. Ainda dá tempo. Vamos entrar agora na parte do fruto do Espírito, que é a última parte. Vamos aproveitar que tem almoço hoje, mais uns 10 minutinhos eu termino. Aguenta firme, irmão, aguenta firme. O porquinho está assando, aguenta firme. Agora, nós vamos entrar no fruto do Espírito, e aí nós temos aqui, eu vou ser bem didático aqui, tá? Para a gente finalizar um pouco rápido, e para você entender bem como é que está a distribuição do fruto do Espírito, do fruto da carne. Então, as obras da carne, elas são manifestas, e aí ela tem ali um conjunto de obras da carne, uma lista que o apóstolo Paulo encaminha para a igreja de Gálatas e da igreja da Galácia, né? E nos encaminha também para nós. Quais são estes frutos da carne? O que diz que é o fruto da carne? E aí nós temos então essa lista, que logo no final dela diz que aqueles que tais obras praticam não herdarão o reino de Deus. Ou seja, aqueles que praticam as obras da carne já estão condenados. Tá bom? Então, triste, né? O salário do pecado é a morte. Então, tranquilo. Fechou aqui. Agora, vamos olhar um pouco para esse fruto da carne, para esses frutos da carne, para que você possa entender algumas coisas bem didáticas. Primeiro, quais são os 3 primeiros que estão ali? Alguém fala para mim, por favor. Os 3 primeiros. Prostituição, impureza e lascívia. Beleza. Veja que essa lista, em primeiro lugar, ela começa com pecados que estão ligados apenas e exclusivamente à nossa área sexual. Você percebeu aí? Prostituição, lascívia e tal, né? Essas coisas estão ligadas à nossa parte sexual, à nossa vida sexual, né?
Aí você vai se lembrar lá em Gênesis, quando Adão e Eva comem a fruta, qual que é a primeira providência que Deus faz? Você lembra? A primeira coisa que Deus faz é cobrir. Lembra lá? Deus cobre eles. Por que Deus cobre eles? Porque eles estavam peladões, né? Antes eles não estavam peladões, na verdade eles não sabiam que estavam peladão, né? Mas agora que tem o conhecimento do pecado, entrou a lei no mundo, né? Entrou o pecado no mundo, então agora a coisa complicou. Então, há muitos teólogos, grandes e pequenos, de todos os tipos, tamanhos e volumes, eles tendem a dizer que a área, possivelmente, a área mais corrompida, ou seja, o pecado corrompeu tudo, mas se a gente puder dizer assim, houve uma área do ser humano, uma área da natureza, da criação, que o pecado entrou mais fundo, foi na parte sexual. Pode notar que desde Gênesis a gente tem problema com a nossa parte, a nossa vida sexual, né? A sexualidade humana, ela foi completamente destruída por causa do pecado. E não é à toa que essa lista começa justamente com pecados sexuais. E se você olhar para todas as listas de pecados, para tudo que a palavra traz, ela sempre vai dar ênfase a essa parte sexual, por causa desta dificuldade extrema com aquela parte que eu falei no começo, de fazer a nossa própria vontade. Não é? A nossa vontade é uma, a vontade de Deus é outra, e por causa do pecado nós vamos tendenciar a fazer a nossa vontade, e a nossa vontade ela é muito mais, principalmente na parte sexual, né, ela é muito mais intensa do que outras, porque ela trabalha várias partes, não é só o corpo, né, não é só uma vontade ali passageira, ai, menti sem querer, puxa, a parte sexual ela envolve o organismo inteiro, né, tanto a parte física, quanto a parte emocional, quanto a parte química do cérebro e tudo mais, né, hormônios e tudo mais. Então, tudo isso faz com que essa parte seja muito difícil de lutar contra ela, por isso que ela está em primeiro lugar, já dizendo, né, essas coisas já começa pela parte sexual. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso, porque, principalmente hoje, né, que nós temos aí uma vivência cultural para que as pessoas elas vivam, né, a sua sexualidade do jeito que elas quiserem, do jeito que elas bem entenderem, e não importe a palavra, né, a palavra é um livro irracional, que não existe mais, que está tudo errado e não sei o quê, né, enfim. E aí nós temos esse problema. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque, de fato, irmãos, a gente tem esse dilema muito grande de que a área sexual do ser humano, né, a nossa vida sexual, ela foi corrompida com o pecado, e por causa dessa corrupção nós temos uma dificuldade muito grande de colocá-la nos padrões de Deus, nos padrões da palavra, né, os padrões que a palavra apresenta. E ainda mais hoje, que a coisa está desandando para esse sentido. Então, a gente tem um cuidado muito grande de aprender muito sobre isso, de cuidar muito bem dessa área, porque essa área é a primeira que a palavra sempre vai tratar. Sempre vai começar a tratar os nossos pecados a partir da área sexual. Tá? Então é preciso a gente ter muita sensibilidade com isso, para que também a gente não caia em erro e principalmente não se transforme em legalista nessa parte aí, porque isso aí é complicado demais. Então ele começa fazendo esses 3 pecados sexuais, aí logo depois, presbítero Paulo, se você puder ler só os próximos ali para a gente, quais são os próximos ali, o que ele vai falar? Isso. Não, parou, só os dois. Então nós temos aqui 2 pecados, né? Idolatria e a feitiçaria. A feitiçaria também é uma idolatria, porque você vai fazer, geralmente feitiço, você vai fazer por causa de Deus, vai usar ídolos ali, né? Imagens e coisas e tal, produtos e tal. Então aqui a segunda parte que o texto nos mostra é esta queda na parte da idolatria. Então primeiro pecado sexual, depois idolatria. E aí a gente, né, tem idolatria, a gente pode idolatrar qualquer coisa, né? O Calvino, a gente sempre reforça para os irmãos, né? Calvino sempre dizia, o coração é uma fábrica de ídolos. O coração fabrica ídolos. O nosso coração, a tendência do nosso coração é sempre fabricar um ídolo. Então aquela pessoa, por exemplo, que diz, eu sou ateu, você pode ter certeza que ela tem ídolos, né? Ela idolatra outra coisa. É a ciência, é o livro, é o conhecimento, é a força,
o universo, as leis da matemática, sei lá, mas alguma coisa ela vai idolatrar, pode ter certeza disso. Não é possível que o ser humano viva sem idolatrar alguma coisa. E é por isso que nós não idolatramos a Deus, nós o adoramos, né? É diferente, porque é uma coparticipação. A idolatria, ela é sempre de você para o ídolo. O ídolo nunca te dá nada em troca. Lembre-se sempre disso, o ídolo nunca te dá nada em troca, é sempre você servindo ele. Aqui é o contrário, é uma contrapartida. Por isso que nós não idolatramos Deus, mas nós o adoramos, porque é uma relação de contraparte. E diferente de qualquer ídolo, né? O próprio Deus, ele diz que ele nos amou primeiro. Então partiu dele a iniciativa de nos amar, de vir até nós. Não é de nós para ele, é dele para nós. Então isso é muito interessante, né? E a gente tem que lembrar disso. Então cuidado com os pecados da parte da idolatria. E aí, meu irmão, você pode idolatrar qualquer coisa. É uma música, um artista, é uma série, é um filme, é o tempo, é as redes sociais, é a tua imagem, é a roupa, a moda, a igreja, a palavra, até a Bíblia tem gente que idolatra, inclusive. Então você pode idolatrar qualquer coisa. Cuide muito, muito, muito com a idolatria, principalmente neste período que nós estamos vivendo de política, né? Então cuide aí com o seu coração para você não idolatrar aí políticos, partidos, ideologias, qualquer coisa do tipo. Lembre-se que nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do reino de Deus, por isso a nossa política primária é a política de Deus e não a política humana. Claro que a gente tem que participar, tem que votar, tem que olhar os candidatos, tem que estudar, tudo isso, tranquilo. Mas cuidado com a idolatria, né, de candidatos e qualquer coisa do gênero aí, porque isso aí é pecado, tá bom? E de outras pessoas e outras coisas, cuide com a idolatria. Então, segunda parte, idolatria. E aí nós temos uma terceira parte, que presbítero, você conta aí para nós, por gentileza, para ver se eu não estou equivocado. Faltam 10 partezinhas aí, a partir da inimizade ali, se você contar, vai ter 10 coisas. Ou veja aí se eu estou errado, são 10 ou 8? 10. 10 coisas que falam exclusivamente sobre relacionamentos. 3 coisas sobre pecado sexual, 2 coisas sobre idolatria e 10 coisas a respeito de relacionamentos. Então veja aí que essa parte é extremamente importante, né? Pecados de relacionamento. Né? Como a gente falha em nos relacionarmos uns com os outros. Isso é por causa do pecado, irmãos. Não tem nada a ver com não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa de ninguém. É por causa do pecado. O pecado nos faz termos graves problemas nos relacionamentos. Seja o relacionamento com o próximo, como eu tenho pregado muito, né? O relacionamento com o próximo, seja o relacionamento comigo mesmo, as minhas falhas emocionais, o meu próprio pecado, né? As minhas ansiedades, tristezas, a forma como eu lido comigo mesmo. Né? E seja no relacionamento com Deus. Essas 3 áreas do relacionamento nós temos graves dificuldades por conta do pecado. E é justamente por isso que a maior quantidade da lista aí, do fruto da carne está ligada justamente à parte dos nossos relacionamentos. Né? Então veja que essa parte aí muito grande, nossa, aí você pode até pensar ali, talvez no final, falar, pastor, mas o que tem a ver a bebedice e a glutonaria? A bebedice é bem clara, né? A pessoa que enche a cara é óbvio que vai dar problema, né? Então, a primeira coisa que vai fazer é dar problema aí nos seus relacionamentos, vai falar o que pensa ou o que não deveria, vai agir de maneira que não deveria, enfim, então você tem essa situação, né? E a pessoa que é o glutão ali é a mesma coisa, né? Tá tendo essa dificuldade ali de se relacionar consigo mesmo, né? De cuidar da sua saúde, aí tem um monte de possibilidades que a gente pode entrar aqui, né? Mas veja então que esses pecados da parte relacional, eles são a maior quantidade que tem aqui, e nós precisamos ter muito cuidado com eles, muito carinho ao tratá-los, porque nós estamos tratando dessas 3 áreas, né? Não é um negócio assim, meu problema é com fulano. Nunca a gente vai ter um problema com fulano. Porque esse problema ele começa em Deus, ele começa na nossa interpretação da palavra, ele começa no nosso relacionamento com Deus, na nossa cosmovisão, na nossa teologia, na nossa doutrina. Ele ele perpassa daí para o nosso próprio eu, né? Porque eu não tenho problema com ninguém se eu não tiver problema comigo mesmo. E aí, por fim, ele chega a atingir os outros, né? Então, mas pastor,
A pessoa, o senhor está falando isso, mas a pessoa me xingou primeiro, eu não fiz nada, a pessoa me xingou. Aí como é que é problema meu? A pessoa te xinga, a primeira coisa que você faz? Vai para Deus. Ah, pastor, mas aí era o juiz do futebol lá, não tem como ir para Deus, né? Aí nós vamos para porrada mesmo. Que Deus o quê? Né? Não. Primeiro nós vamos para Deus. Depois a gente vai olhar o nosso próprio coração. E depois a gente perdoa a pessoa. Diga. Pode, claro, deve. Tem uma dúvida aqui, eu gostaria que o pastor falasse. Obrigado. Eu tenho só uma dúvida que eu gostaria que o pastor pudesse expressar um pouquinho. Quando fala em bebedice, eu fico aqui numa dúvida, porque eu não bebo, certo? Mas se você, mesmo cheio do Espírito, você pode participar aonde existe muita bebedice. Por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes eu tenho, na empresa em que eu trabalho, um churrasco mensal. E lá tem muitos que não são evangélicos, não são crentes, e para eles a alegria deles é estar com um copo de caipira na mão. Mas como o churrasco da empresa, eu vou lá. Isso influencia alguma coisa? Eu gostaria que o pastor pudesse fazer esse ambiente vai fazer com que eu não vejo problemas, tá? Essa é a minha opinião. E eu dar uma passada lá, ficar um período lá, mesmo que o pessoal esteja bebendo. Eu não vou beber. Fala um pouquinho sobre. Bom, o próprio presbítero da igreja, né, membro do conselho, falou que não tem problema. Eu vou dizer que tem problema. Lógico que eu também não vejo problema nenhum. Aliás, eu não vejo nada, né, para ser bem claro. Mas a gente precisa lembrar aqui algumas coisas, né? A palavra, o presbítero não deixa claro qual deve ser a nossa atitude, assim. Não tem um versículo, né? Estarás no churrasco da empresa até que o primeiro esteja bêbado. Não tem nada assim, né? Então, nós vamos pelo bom senso do contexto todo da palavra. Então, qual que é a questão? Todo mundo no churrasco vai ficar bêbado? Não, né? Algumas pessoas vão beber um pouco mais, outras nem tanto. É possível você manter um diálogo, uma conversação, um nível regular de uma certa amizade, de um companheirismo ali de trabalho e tal? É possível. Então, não tem, de fato, nenhum problema. Né? Nenhum problema. Agora, nós temos problema, por exemplo, o crente estava lá numa rave. Aí também não, né, irmãos? Aí também fica pesada a coisa, né? Fica difícil também. Então, existem ambientes, você tem que dosar o que é o ambiente. O crente foi numa balada. O que tem na balada? Não, eu fui lá. O que tem na balada? Tem droga, bebida, cheiro de cigarro e outras coisas mais, e pegação. Ah, mas eu fui para dançar. Meu irmão, liga um rádio em casa e se faz uma zumba, né? Não, pelo amor de Deus, na balada não, cara, pelo amor de Deus. Então, são ambientes. Você tem que olhar pelo ambiente, o que as pessoas estão fazendo ali, né? Agora, não, começou com o churrasco da empresa, está tudo certo, está funcionando ali, mas aí, de repente, o pessoal começou a se bater, começou a brigar, começou sei lá, dar um em cima do outro e não sei o que e tal, aí também não dá, né? Aí é hora de ir embora também, não é hora de ficar mais, porque já deu para nós. Aquilo que a gente não pode resolver pela palavra, também não dá para a gente ficar se metendo muito. Então, é necessário, irmãos, que a gente tenha esse olhar carinhoso para o contexto das coisas, para que a gente possa olhar. Agora, eu fui para o churrasco da empresa e eu saí mais bêbado do que todo mundo. Aí você está com problema sério, né? Porque a própria palavra diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho. Ah, pastor, mas com cerveja então pode. Não, o vinho é bebida, não pode beber para se embriagar. Tá? Qualquer coisa... Ah, pastor, mas então maconha pode? Não pode. Qualquer coisa que nuble, veja, eu não estou falando de ficar bêbado, estou falando de nublar. Qualquer coisa que te faça perder o controle sobre os seus sentidos, sobre a sua razão, sobre a sua racionalidade, não é para você fazer.
Ah, pastor, mas posso tomar um golinho de vinho? Pode, não tem problema nenhum. Ah, se eu falei isso ao vivo, né? Ficou gravado. Oh, Jesus, esqueço dessa câmera. Mas você pode tomar um golinho de vinho, não tem problema nenhum. Ah, pastor, eu não gosto, então não toma. Ah, eu acho que é pecado, então não toma. Não tem problema nenhum, mas não condene quem toma. Tá? Agora, pastor, eu vi lá um fulano de tal comprando uma garrafa de cerveja no supermercado. É uma só? Não tem problema. Não, pastor, ele estava comprando 200. Aí talvez, veja se não é para uma festa, né? O churrasco da empresa, o presbítero Paulo pode ser convidado. Fala, presbítero, traz a cerveja aí para nós. Não tem problema nenhum ele comprar o negócio, né? Desde que ele não tome as 200. Né? Aí vai ficar complicado. Então a gente precisa olhar, eu estou sendo bem brincalhão aqui, para a gente justamente entender que não é um negócio assim, um bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa olhar para essas coisas com essa atenção bíblica, com esse cuidado. Então assim, vou para o churrasco da empresa, estou lá, tomei um copo de cerveja, e aí, beleza, tomei um copo de cerveja e estou indo embora. Não deveria, porque você está indo dirigir. Então, bebeu, não dirige. A lei diz assim, né? Então, quem crente que bebe e dirige, está lascado, está complicado o negócio. Está em pecado, mas não porque está bebendo, mas sim porque está descumprindo a lei dos homens. Então tem que tomar cuidado com isso. Agora, você tem outras pessoas, por exemplo, sei lá, uma pessoa que já teve problema com vício no alcoolismo, por exemplo, e aí ela vai, né, num lugar que tenha bebida. O ideal é que não vá, né, para que não seja tentado ali na sua fraqueza e tal, né? Então é ideal que você não esteja num ambiente desse. Tá? Ou é uma pessoa mais fragilizada emocionalmente, ou, né, aquela pessoa, um jovem, um adolescente, por exemplo, que vai numa festa, alguma coisa assim, e aí chega lá os amigos, não, bebe aí, cara, bebe aí, vira, não sei o que, a pessoa é altamente influenciável, e ela não vai conseguir dizer não, aí é preciso que você se conheça, né, relacionamento próprio consigo mesmo, e fala, puxa, eu não sou bom no domínio próprio, então, melhor que você não vá. Ou então que você convide alguém, fala, ó, mano, vai comigo lá, porque daí você vê que eu estou fraquejando, você me dá um soco na cara lá e eu vejo que daí eu fico mais tranquilo. Entendeu? Dá uns puxão de orelha lá, fala, não vai por aí. Então, você tem que olhar todo esse contexto, né, das coisas. Mas o que a palavra diz, de fato, é não se embriague, ou seja, não use absolutamente nada, não faça absolutamente nada que vai nublar os seus sentidos, que vai entorpecer os seus sentidos, né? Então, existe aí, respeite o seu limite, respeite aí as questões da palavra, né? Se você for num lugar, veja o ambiente, olhe para o ambiente, veja, o negócio está ruim, já não está mais dando para conversar, está todo mundo meio assim, meio assado, não, acho que deu a minha hora aí, muito obrigado, valeu, Deus abençoe todo mundo aí, estamos juntos, o bagulho é louco, é isso aí, né? Então, veja bem, agora existem ambientes de fato que o ideal é que você não vá. Ah, mas é uma festa de aniversário de 15 anos, uma rave. Cara, vai lá, entra na festa, dá um abraço na aniversariante, dá um presente para ela e sai fora. Entendeu? Porque aquele lugar não vai ficar bom, né? O negócio não vai ser bom lá. Ah, pastor, mas é um baile funk. Aí, meu irmão, aí eu não vou falar mais nada, né? Eu não preciso nem complementar. Então, cuide, veja o ambiente, onde você está indo, o que você está ouvindo, aquilo lá está te edificando, não está te edificando, está fazendo bem para você, você tem a oportunidade de pregar o evangelho ali, enfim. Então, analise bem, cuide bem e tal, e aí você vai ter mais noção do ambiente que você pode estar, né, do ambiente que você não pode estar. Analise as suas fraquezas, a sua pessoalidade, o seu relacionamento consigo mesmo, com Deus. Às vezes você está num dia mais frágil, fala, puxa, hoje eu não estou um dia tão legal assim, talvez não seja ideal você ir num lugar que tenha bebida, que tenha drogas, tal, que tenha coisa do tipo, porque a chance de você cair nas tentações é maior, né? Aumenta. Então, tem esse cuidado, né? Acho que um bom senso cristão ali é o que vale mais do que você, né, proibir, dizer isso, dizer aquilo. Então, olhar para isso vale para tudo, né? Vale para absolutamente tudo. Acho que é isso. Respondeu, preço? Então, encerramos por aqui. Aí eu quero só lembrar os irmãos que hoje, às 18 horas, nós temos reunião de oração aqui na igreja dos jovens. Então você veio, pastor, mas eu não sou jovem. É sim, pode vir. Venha para orar. Você não é jovem, mas é crente. Então já tá valendo. Tá? Venha para a oração dos jovens, hoje que sou eu que conduzo, inclusive, então você pode vir, a gente vai orar junto. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de orar. Não tem problema, você pode vir, a gente não pede para você orar. Você ora em silêncio no seu cantinho lá, não tem problema nenhum. Tá? Então fique super à vontade, pode vir para a reunião de oração. Vai acontecer na sala do céu, para a gente já ficar meio que no esquema, né, de
de qualquer coisa, se Jesus voltar, a gente já está ali, tá perto, né? Está perto. Então, às 18 horas, hoje, reunião de oração. Agora, para quem vai ficar, almoço da comunhão, R$20, você pode já ir puxando no seu lugarzinho ali. O pastor Tiago, pelo visto, não terminou a aula dele ainda, então você pode silenciosamente ir puxando o seu lugarzinho ali, já se assentando ali, que logo, logo nós teremos o almoço da comunhão. Depois nos vemos mais às 18 horas. E para quem não, eventualmente não vier na reunião de oração, vai levar um puxão de orelha, mas aí culto às 19 horas, regular. Tá bom? Algo mais? Algum aviso? Alguma coisa que os irmãos queiram falar? É isso? Acho que encerramos então. Irmãos queridos, Deus abençoe. Tenham um ótimo dia. Que Deus continue cuidando de nós e falando conosco.